Sabe o que eu queria Então, saber? Queria que você partilhasse aqui com algumas pessoas da live que não conhecem como que é a rotina de um seminarista, como que é a rotina no seminário. isso. Então eu já vou. E a terceira, só deixa eu concluir as três vozes, né? Do homem, Por favor. ou melhor, do inimigo, do homem e por fim a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A voz, né? A vontade não, a voz de Deus. A voz de Deus é aquela coisa que ao primeiro, se a vontade do inimigo, se a voz do inimigo é pelas coisas grandes, a voz de Deus é das coisas pequenas. E por isso aqui eu trouxe também Santa Teresinha. Então, às vezes é aquela coisa assim, você olha e não tem lá muita graça. Não tem lá tanto atrativo. Mas você sabe, quando você persiste, a voz de Deus é a voz que nos manda a persistir. São Paulo e São João, né, vai dizer, permanecei, 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 permanecei no meu amor. Então a voz de Deus é sempre uma voz da persistência, que manda persistir nas coisas boas, né? Pelo amor de Deus, né? Nas coisas boas. É quando você vê assim, o coração humano está falando assim, não leia, não estude, não reze, não participe das coisas da igreja. Mas a voz de Deus vem suave, na brisa leve e fala assim, não, vamos, tente, ao menos se esforce um pouquinho mais. E o que acontece? Se depois de ouvir o inimigo nós sentimos a culpa, o arrependimento, depois de Deus, de ouvir a voz de Deus e responder aquilo que ele nos chama, nós sentimos a alegria, a plenitude, né? A gente sente o coração. Eu todos os dias, quando dá 15 para as 6, que eu falo, meu Deus, eu tenho que ir para a capela rezar. Aquele peso, né? Às vezes a gente tá com sono, quer dormir um pouquinho mais, mas depois que você sai daquilo, você pensa assim, que bom, valeu a pena o meu esforço. O meu esforço que é também manifestação de Deus. Então essas três vozes, né? Aqui depois pode me mandar pergunta também. Agora durante a live não vai dar para eu responder tudo, né? Mas se quiser também, depois no meu Instagram pessoal, né? Pode perguntar, que agora nesse tempo de pandemia a gente está tendo até um tempinho a mais para responder. Então aproveite. Ótimo. Tá bom, mas vamos lá então para a rotina do seminário. E só para terminar esse tema, né? Se quiser discernir bem a voz do inimigo, a voz humana, a nossa voz e a voz de Deus, né? Faça um esforço de conhecer um pouquinho mais a vida de Santo Inácio de Loyola, as coisas que Santo Inácio de Loyola nos diz e nos fala. Tá bom. A rotina, capaz em algum momento, ou por medo de errar mesmo. Aqui, ó. Eu vou responder a essa pergunta aqui, que me parece boa. Você teve, né, de seguir sua vocação. Tá bom. A capacidade nunca é critério para seguir ou não a vocação. Essa é o primeiro ponto. Se nós formos olhar para a nossa capacidade, eu ainda não sou capaz, e eu acho que eu nunca vou ser capaz de ter entrado no seminário, de ter, enfim, ter feito todas as coisas que eu já fiz ao longo desses 4, 5 anos. Capacidade não é o critério. O critério para entrar ou não, para seguir ou não uma vocação, é esses que eu falei. Primeiro, o amor a Jesus Cristo. Segundo, o desejo, né, a vontade de cumprir com aquilo que ele nos pede, ao nosso modo, mas enfim, o Evangelho. Por isso, o amor a Jesus Cristo, de que forma? Da forma que ele nos ensina o Evangelho. E para quem? Né? Também para os irmãos, para a igreja, para tudo mais. E quando Portanto. se você acha que você é capaz de seguir alguma vocação, principalmente ser fiel à esposa, seguir a vida consagrada, se você acha que você é capaz, você está errado. Você não tem capacidade.
mas o que nós temos é Deus que nos capacita. Essa é a diferença. Então, a partir do momento em que a gente se depara, né? Poxa, aqui eu não consigo ir adiante. Aqui a minha capacidade não permite que eu vá adiante. O que eu faço? Recorro a Deus. E é Ele quem vai nos ajudando, né, a seguir adiante. E esse medo, né, o medo de, eu não vou ser capaz, eu não vou ser capaz, é uma coisa assim, né, que me perseguiu por muito tempo. E por isso, no começo, como eu dizia, eu não queria mais seguir a vocação, né? Porque eu pensava, não, isso não vai dar certo, eu não vou ser feliz, imagina, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não. Mas foi só a partir do momento em que eu decidi. Porque além de convite e amor, vocação é decisão. Eu olhei para tudo isso e falei assim, olha, eu acho que não vai dar certo, mas eu vou. Então, é a partir do momento em que nós decidimos, e aqui é preciso coragem, sim, se lançar na aventura, se lançar. Vai e se joga. Olha aqui, eu acho que não vai dar certo. É claro que a gente também não pode, né, fazer igual o outro padre do balão, né, que se amarrou num balão e tentou voar. Isso é lógico que não ia dar certo, não é? Mas essas coisas, ouvindo o que é a minha voz, o que é a voz de Deus, o que é a voz do inimigo, o que me faz feliz, do que eu gosto, o que dentro do seminário eu olho e falo assim, isso dali, dentro da igreja, recebendo esses sinais, agora é a hora do desafio. Não, Sabe beleza. uma pergunta? Existe alguma regra para ouvir a voz de Deus? Sim, a regra para ouvir a voz de Deus é fechar a boca. Isso. Essa Boa. é a maior regra para ouvir a voz de Deus. Fechar a boca. Porque como a gente quer ouvir a voz de Deus? De formas assim, né? Quer ouvir a voz de Deus, mas tapa os ouvidos. Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Observo. Através da oração, é claro, né? Claro que tudo isso que eu estou falando envolve muita oração, muita oração. Envolve intimidade, né? Isso, e muito desafio, né? Desafiar a si mesmo, desafiar a própria fé, questionar. Ai, meu Deus, será que eu acredito mesmo que Maria é mãe de Jesus? Ai, deixa eu procurar sobre isso, sabe? Essas coisas. E no meio disso tudo, ser atento, né? Ser atento. Por isso que eu digo assim, para ouvir a voz de Deus é preciso fechar a boca. Porque enquanto a gente está falando, a gente só ouve a nossa própria voz. Então é preciso ter esse coração simples, manso, humilde e às vezes silencioso, de diante da voz de Deus, quando você ouve aquilo assim, quando você ouve Deus falar contigo, silenciar e ali aceitar, né? Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas quando Ele fala com a gente faz assim, né? Então não dá. Então quando Deus, sabe, dá aquela desinquietação no coração, dá aquela coisa, o coração fica assim meio pedindo, né? O coração está pedindo algo a mais. O que a gente faz? Não fecha o ouvido, não deixa, vai procurando, descobrindo o que é isso dentro de você, dentro do seu coração. É assim que nós podemos ouvir a voz de Deus. E para falar um pouquinho sobre a rotina do seminário, né? Que já está dando a nossa hora, pelo que eu vejo, né? Isso. A rotina dentro do seminário. O seminário, cada etapa, né, ele funciona de uma maneira muito própria. Eu quero lembrar que eu sou diocesano. Faço parte do seminário diocesano. Por isso, o meu ministério, né, a minha vida, gira aqui em torno da nossa diocese, é a arquidiocese de Florianópolis, né? Aqui é a minha vida, a minha espiritualidade é a diocese de Florianópolis, né? Eu rezo a minha diocese, rezo o povo que está aqui. Trabalho e ajudo e quero trabalhar e ajudar esta diocese.
Oi, travou um Voltou. pouco, né? Voltou. Voltou. Tá bom. No meio disso tudo, nós temos tantas outras congregações, né? Institutos, antigamente chamados religiões, né? Enfim, tantas coisas nós temos dentro dentro da nossa igreja. Cada uma com o seu carisma específico, né? Tem aqueles que vai ter... Opa! Tá, mexi ali no meu computador. Então tem tantas outras formas, né, de ser padre, né, pela vida religiosa ou pela vida diocesana. E é assim, como o meu carisma, né, a minha vontade, o meu modo é o diocesano, essa é a rotina de um seminário diocesano que eu vou falar agora. As outras congregações, os outros seminários, cada um tem o seu modo mais próprio, né, de viver principalmente aquele carisma, né, aquele chamado que é muito próprio. Por exemplo, né, um franciscano tem um jeito próprio de viver o chamado de Jesus Cristo, pela pobreza, pelo evangelho, enfim, todas essas coisas, né? Pega um dominicano pela pregação, pelo estudo, pela palavra, então cada um seu modo próprio. O meu modo diocesano é esse, né? Amando e servindo a minha diocese. Vamos lá, então, a rotina, né? A rotina do nosso seminário é as etapas, né? Primeiro, como se entra num seminário. No seminário, nós temos duas portas de entrada na nossa diocese. Uma delas é o seminário propedêutico, que fica lá em São José, Ponta de Baixo. Nele, ele, né, é destinado para quem? Para jovens que já terminaram o ensino médio, ou até mesmo estava fazendo assim outra faculdade, outro curso, ou não estava fazendo nada da vida, né? Deu na telha que quer ser padre. Lá é o seminário propedêutico. Nós chamamos para as vocações mais adultas, né? E depois o seminário menor, que fica em Azambuja. O seminário menor é para os jovens que ainda não terminaram o ensino médio. Então, para você que está no primeiro, no segundo ano do ensino médio, né? Que se você já estiver no terceiro ano, você vai terminar esse ano e vai entrar no propedêutico. Aí você entra no seminário menor para esses jovens. Depois que passou ou pelo seminário menor ou pelo propedêutico, a segunda etapa é a chamada etapa do discipulado. Também fica lá em Azambuja, que é onde nós estudamos, né, a faculdade de filosofia. A terceira etapa é a etapa da configuração, a etapa em que eu estou, onde nós estudamos a teologia. E depois, a quarta etapa é a etapa da chamada síntese pastoral, que é onde nós, ao terminarmos a faculdade e a formação, nós somos enviados para uma paróquia, onde ali vai ajudar, né, como se fosse um padre, mas não é só isso, né? Não é só isso. Ali você vai ter esse contato com a paróquia e com o povo, e ao longo desse ano, né, chamado ano de síntese pastoral, você vai ser ordenado diácono, como aconteceu com os 5 da nossa diocese, né? Ontem foram ordenados diáconos, e depois, então, ordenado, né, presbítero, né, padre. Então, essa é as etapas, né? E a rotina de cada seminário é muito própria. Nós geralmente fazemos o quê, né? Em linhas gerais, rezamos pela manhã, logo que acordamos, uma oração chamada Laudes, né? Louvor, que é desse livro aqui que eu mostrei, né? Esse livro aqui. Depois, as aulas, oração, café da manhã, é claro, aulas pelo período da manhã, retorna para o seminário, almoço. Aí cada seminário, né, vai de uma forma. Nós na teologia somos assim, geralmente a tarde toda nós temos para estudo. E é nesse tempo que você, sei lá, sai para cortar o cabelo, vai fazer alguma coisa, e é nesse tempo e alguns dias também que nós temos outras formações. Estudos, formações humano-afetivas, formações sobre também, né, como é a vida numa paróquia, formações espirituais e tantas outras coisas. Depois disso vem a oração, às 6 horas da tarde, e depois o jantar,
mais um tempo livre até a noite, onde temos a oração das completas. Essa, entre aspas, né, é assim bem por cima a rotina de um seminário. Agora eu falei sobre as coisas aqui que nós trabalhamos nas formações, né? Para ser padre, o que que nós trabalhamos? Na verdade, Thomas, faltou na verdade... Quanto tempo para você? Ah, tá, a Cacau. Pois é, Cacau, faltam ainda mais 3 anos, tá? Mais 3 anos, tá chegando, tá chegando. Dê Não vai parabéns, dar. né, Cacau? Aqui. Pois é, meus parabéns, mas falta ainda 3 anos. Um Toma, grande nós abraço. temos 20 segundinhos. Voltamos, pode ser, para você concluir a sua fala, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá bom, então. A gente vai encerrar e a gente volta já já para concluir com a fala do Thomas. Não saiam daí, por favor. Aí. Isso. Pois bem, para terminar, né? Eu acho que já podemos ir, né? O pessoal já... Já, pode ir seguindo. Tá bom. O pessoal Então, tá né, entrando no seminário, nós trabalhamos, né, as chamadas 5 dimensões. 5 dimensões. Para que o padre, né, às vezes o pessoal pergunta, né, no seminário vocês rezam o dia inteiro? Não, lugar nenhum se reza o dia inteiro. Ah, vocês estudam o dia inteiro? Não, também ninguém estuda. Imagina, a gente ia passar 8 anos estudando, né? Claro, ia ter assunto para estudar, mas não é isso, né? Ah, vocês passam fazendo o que lá então? Ah, trabalhando? Não. São as 5 dimensões. A dimensão humano-afetiva, a dimensão intelectual, a dimensão espiritual e a dimensão, nós chamamos, né, a pastoral missionária. E faltou são essas 4 dimensões. Desculpa, eu falei 5, eu me enganei. São 4 dimensões. Intelectual, espiritual, humano-afetiva e a pastoral missionária. Né? Essas são as dimensões da formação. O que é a formação, a dimensão humano-afetiva? É onde nós vamos trabalhar, às vezes, acompanhamento psicológico, né? Nós somos acompanhados por psicólogos, trabalhamos o nosso eu, não é? É isso que nós trabalhamos ali. Como estão os nossos relacionamentos, o que o nosso coração, às vezes uma dificuldade psicológica também, né? Algumas coisas assim que são trabalhadas nessa dimensão. De que forma nós nos relacionamos com os outros. Por isso, a chamada humano-afetiva. Depois, a dimensão espiritual. Nós dizemos assim, que a dimensão humano-afetiva percorre toda a formação. É como se fosse o eixo horizontal da formação. Nós trabalhamos. Depois vem da formação humano-afetiva, eixo horizontal, nós vamos para o eixo vertical da formação, que é a dimensão espiritual. Rezamos, fazemos retiros, a liturgia das horas, como eu mostrei aqui na outra live, né? Todas essas coisas nos ajudam, né, a enxergar a voz de Deus e de que forma Deus fala conosco, tudo isso e formação. Também aprendemos sobre essas coisas, né, esses grandes santos da vida espiritual, leituras espirituais, todas essas coisas, né, para esse outro eixo da vida no seminário. A terceira dimensão, a dimensão, então, comunitária, e também aí já entra a pastoral missionária, né? A dimensão, eu falei anteriormente 5 dimensões, justamente porque a dimensão comunitária, ela era separada, né? Agora, então, nós atualizamos, nós não, né? Os novos documentos da igreja atualizou e colocou assim, então, né? Porque a dimensão comunitária, né, percorre toda a formação. A partir do momento em que você entra no seminário até o dia que você sai, você vive nessa grande comunidade, né? E depois também como padre, né? Tá, a dimensão missionária, da chamada pastoral missionária, né? É onde
mais do que a gente ir lá e brincar de padre nas paróquias, não é isso, né? Mas lá nós aprendemos, né? Por isso o seminarista vai para as paróquias, não apenas para ensinar, mas muito mais para aprender com o povo, aprender o jeito de ser igreja daquela comunidade, aprender de que forma se reza ali, do que o povo precisa, do que o povo espera de um padre, de que forma nós podemos fazer a diferença também para a vida daquelas pessoas. Então essa a terceira dimensão, a pastoral missionária, né? E por fim, a dimensão intelectual. Aí é claro, né, nós temos os dois cursos, né, tanto a filosofia como a teologia, como cursos principais, mas também vários outros estudos que nós fazemos, leituras e tudo mais, né? Essas 4 dimensões são aquilo que são trabalhado, né, ao longo desses anos. A formação vai em média aí 8 anos. 8 anos, 9 anos, depende de que forma e por onde a pessoa entrou no seminário, né? Se pelo menor, se pelo propedêutico, aí nós temos tantas outras coisas. Então é isso que nós trabalhamos. Então, para entrar no seminário, tem que ter isso, né? Ou estar indo para o ensino médio, né? Ou cursando o ensino médio, ou então ter terminado o ensino médio. É do ensino médio para frente, para dizer assim, né? Não idade numérica, mas essa etapa da escola, né? Você então, fez o seminário menor, Thomas? Eu fiz o terceiro ano do ensino médio no seminário, né? O terceiro ano do menor. Foi assim. E aí depois seguiu direto, ou você passou pelo propedêutico? Depois, eu fui direto para o discipulado, né? Na nossa diocese, em algumas dioceses é feito assim, você faz o menor e depois do menor vai para o propedêutico e depois do propedêutico para o discipulado. Na nossa diocese não. Até agora, né, os do menor iam direto pro discipulado. Isso, e tem dioceses, né, que o propedêutico são 2 anos, tem dioceses em que se faz 1 ano de estágio pastoral antes de ir para a teologia. Aí em cada lugar, em cada diocese, né, tem um modo próprio, né, de lidar com a formação. Seguindo sempre, né, aquelas grandes balizas, né, os documentos da CNBB, da igreja, a realidade daquela diocese, daquele povo, e também aquilo que o bispo, né, juntamente com o conselho de formadores, acha melhor para aquela situação, para aquela realidade. Né? Na nossa diocese é assim. Legal. Então, Thomas, você havia falado lá no início, na nossa live, sobre a pastoral vocacional, né? O que você diria para nós, né, aqui para o pessoal do grupo de jovens, sobre a pastoral vocacional, o que você poderia motivar cada um dos jovens, daqueles que estão aqui, como vocação, qual o chamado de cada um? Então, a pastoral vocacional, ela tem um intuito muito, muito grande, né? Que é o quê? É justamente o de criar uma cultura vocacional nas nossas comunidades. Né? O documento de Puebla diz assim, que a vocação é uma resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. Ou seja, a pastoral vocacional quer fazer isso, criar em nossas comunidades uma comunidade que reza pelas vocações, uma comunidade que fala, que divulga as vocações, uma comunidade que ajude também na manutenção das vocações. Todas essas coisas, né? Criar essa cultura. Porque às vezes nós falamos assim, tanto sobre profissões, né? Pegamos as profissões. Tem lugares que se fala muito sobre, eu vou pegar Nova Trento, né? Nova Trento, o povo dizia assim, que quando o neném nascia, se jogava na parede. Se grudasse na parede é porque era para ser pedreiro. Se caísse no chão era porque era para ser padre. Então, é da cultura do povo, né? Isso há anos atrás, essa profissão. Dizem, eu sou aqui de Itapema, né? E muitos pedreiros daqui, bons, são de Nova Trento.
A Cida tá rindo porque ela é de Nova Trento, o William também. Então, ou seja, isso é uma cultura que se criou naquela região sobre essa profissão. Aqui em Itapema, o que é a cultura? É pescar ou trabalhar com turismo. Então, a pastoral vocacional tem esse grande intuito, criar nas nossas comunidades essa cultura. Não a opressão, né? Não a opressão. Ah, você tem que ser padre. Não, mas criar possibilidades, né? Olha, você que se sente chamado, se você não se sente chamado, vamos ajudar a você ser chamado a alguma coisa. Até porque Então, eu acho que a pastoral vocacional ela não trabalha especificamente só para o seminário, é? não. A pastoral vocacional não é assim, né? A pastoral vocacional quer ser também uma ponte entre a comunidade e o seminário. Mas antes de tudo, é o primeiro contato dos jovens, né? Às vezes o jovem fala assim: "Ah, eu quero casar, mas eu não sei bem certo se é essa a minha vontade. O padre eu não quero ser, mas eu tô com uma dúvida aqui. A quem procurar? Aonde iremos nós, Senhor?" A pastoral vocacional deve estar ali, né, para ajudar a discernir, a ouvir, a prestar atenção, o que é, repito, a voz de Deus, a voz do homem, a voz do inimigo na vida desse jovem. Para isso, e a pastoral vocacional não é aquela pastoral assim, ah, eu faço parte dessa e pronto, ponto final. Não, a pastoral vocacional é uma pastoral, a gente fala assim, é uma pastoral de ladrões. Por quê? A grande função é que ela se infiltre nas outras pastorais, na vida da comunidade, e ali, né, no meio disso tudo, ela vá também trazendo essa luz, né, para os jovens que querem seguir a vocação religiosa, matrimonial, ser catequista. É também função da pastoral vocacional dizer: olha, eu vejo que você tem um grande chamado a ser catequista. Por isso, nós precisamos de boas pessoas caridosas, generosas, né, que façam parte da pastoral vocacional e animem, né, as nossas comunidades a responder à voz de Deus. Porque senão, de novo, né, a gente fica sentado esperando Deus falar, ele grita, berra, e a gente está aqui olhando para o teto. Uhum. Muito bem, então, o pessoal acho que curtiu, eu particularmente curti, eu confesso que eu conversar contigo, Thomas, é um pouco assim, porque eu também já fui seminarista, né? Eu tenho uma história vocacional aí de sacerdócio, de ouvir esse chamado, fiz o discernimento, tudo, e aí eu até fico meio assim, né? Quando tenho que fazer perguntas, de certa forma eu já tenho algumas respostas para respondê-las, né? Mas eu precisava deixar que você falasse, porque você é o convidado. Até peço desculpa para o pessoal se alguma coisa não ficou bem clara, mas eu tenho certeza que o Thomas está aí disponível, né, a responder aos questionamentos que vocês quiserem colocar para ele, seja no particular, seja lá no direct do Instagram, né? Podem procurar também pela Pastoral Vocacional, é isso? Isso, eu vou mandar aqui um ok da pastoral vocacional. Ah, legal. Pronto, aqui está, né? Mandei ali. Isso, Legal. aqui está o Instagram da Pastoral Vocacional, né? Onde você pode também estar entrando em contato, perguntando quando serão os próximos retiros, os encontros, ou você fala assim, eu quero formar nessa pastoral na minha paróquia, pastoral vocacional, mas não sei como, nem por onde começar. Entre em contato conosco, que nós estaremos ajudando. Eu quero muito falar sobre... tem um videozinho do chamado do Samuel, que eu achei muito bacana particularmente, eu compartilhei com várias pessoas, fiquei bastante feliz porque ele ficou muito dinâmico assim, né? Vocês têm algum evento, eu soube, né? Vocês têm algum evento que vai acontecer agora pela Pastoral Vocacional? Está acontecendo um, né? Que é as orações. Por enquanto, é assim, eventos, nós não estamos tendo, estamos tendo as lives, né? Nós temos agora uma live que é a pastoral,
esse Instagram que eu passei é da Pastoral Vocacional a nível arquidiocesano, né? Temos também as pastorais, esse vídeo de Samuel foi da Pastoral Vocacional de Palhoça. E eles estão organizando para o próximo dia 8, né, uma live para jovens e crianças, e outra, uma live para crianças e outra live para jovens e adultos, né? Eu não lembro agora de cabeça o meio de acesso, né, de lá, mas se você quiser acompanhar, pode ver pelo Instagram da Pastoral Vocacional da Arquidiocese, que ali a gente vai estar postando todas as informações e as agendas, né, desses próximos dias. Eu, como faço parte também do setor juventude, já vou fazer a propaganda e quero dizer a você, Thomas, em nome do setor, nós estamos organizando, né, uma live solidária em prol do seminário, né, em prol dos seminaristas, tudo isso, né, porque nós, como jovens, também sabemos as necessidades que o seminário necessita, né, para poder chegar até vocês uma formação bem preparada, né. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês, né, todas as orações, é claro, também o material e o espiritual precisam chegar até vocês, né? Então, em nome do setor juventude, quero dizer que nós faremos uma live solidária no dia 15 de agosto, né? Será pelo YouTube, e todos poderão acompanhar. Também tenho certeza que nós aqui vamos divulgar, do pessoal do grupo de jovens, né? Estaremos divulgando também como que vai ser, aonde vai acontecer, como que nós podemos acompanhar, né? E eu acho que é isso, né? Em nome do grupo de jovens, Thomas, ficamos muito felizes pela oportunidade de conhecer a sua história, de conhecer o seu testemunho, né? E dizer que nós estamos sempre rezando muito por você, né? Por todos os seminaristas. Agora intensificaremos mais, estamos intensificando mais nesta semana, né? Que é a semana de oração pelo seminário, né, que a Arquidiocese e a Pastoral Vocacional estão favorecendo para nós, né, durante esse ano, durante esse mês vocacional. Alguma palavra, querido? Desde já eu também quero agradecer, né, o espaço, a paciência, o carinho e a contribuição, né, a sua, do grupo de jovens e de tantos, né, que nos acompanharam aqui. Para mim é sempre uma alegria, né? Porque falar sobre a minha vocação e testemunhar o quanto eu sou feliz, mesmo com as dificuldades, com os ventos contrários, com os choros, com as lágrimas, né? Vale a pena. É um desafio que não apenas vale a pena, vale a vida, vale o sim. Por isso, que você, né, que nos acompanha, possa também, nesses dias, né, ouvir a voz de Deus, discernir e se lançar nesse chamado, que a princípio dá um pouquinho de medo. Mas eu falava para uma jovem, né? Uma jovem falou assim para mim: "Ai, Thomas, mas eu tenho muito medo". Eu falei assim: "Então vá com medo mesmo. Que seja assim a nossa vida, né? Com medo, sim, com incerteza, sim, mas muito mais do que isso, com grande confiança em Deus". E desde já, né, o meu muito obrigado a todos os que ajudam, colaboram, rezam, contribuem com o seminário, com as vocações e que têm noção, né, da importância do seminário, né? Nós dizemos, os documentos da igreja dizem que o seminário é o coração da diocese. Por isso que nós tomemos essa consciência, e quando a gente vê um padre assim, que não dá muito exemplo, que não é lá tão bom, que não é aquela maravilha que nós esperamos, né? Que a gente reze, não é? Às vezes os contra-testemunhos dentro da nossa igreja pesam muito mais do que os inúmeros bons testemunhos. Por isso, quando você vê um seminarista que não é lá aquelas coisas, um padre, né? Quando eu digo sobre seminarista que não é lá aquelas coisas, estou falando sobre mim mesmo, né? Quando você vê que pisou na bola, fez coisa errada, vamos fazer o seguinte: vamos rezar e vamos olhar, né,
para tantas as coisas boas, tantos os esforços que existem para que o nosso seminário ofereça bons padres, bons jovens, bons cristãos, acima de tudo, para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Então, eu só tenho a agradecer e a pedir, né, a oração, a misericórdia e mais carinho de vocês, não só para comigo, mas para com o seminário, para com os nossos padres. Amém, amém. Gratidão, gratidão enorme mesmo por tudo isso. É isso aí, minha gente. Que bom que vocês acompanharam, que estiveram até agora acompanhando a nossa live. Já vou anunciar que semana que vem, no próximo domingo, às 18 horas, estaremos aqui de volta e nós já temos um casal convidado, que nós celebramos o Dia dos Pais, e vamos então falar sobre o segundo domingo do mês vocacional, que é sobre a vida familiar. Beleza? Conto com a presença de todos vocês, compartilhem essas nossas lives, curtam lá a Pastoral Vocacional, curtam e sigam também o Thomas, curtam a Arquidiocese, o Seminário Convívio Emaús, né? Acho que é esse, é Convívio Emaús? Isso, é Convívio Emaús. Tenho também o Seminário de Azambuja e o Seminário Propedêutico Monsenhor Valentim Ló. Top, top, top. É isso aí, então. Gratidão a todos. Um grande beijo. Um abraço, Thomas. Deus abençoe todos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até.